Senhor as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus não quer nos condenar, quer de nós uma decisão para o nosso bem, para nos salvar. Pergunta hoje então, a quem você quer servir? 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 Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Querida família, esta é a pergunta que o Senhor faz para cada um de nós. Este é o chamado de Deus a nosso respeito. Qual é a nossa resposta? Eu já decidi, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Por isso que nós vamos nos colocar em mais uma noite na Semana Nacional da Família, com a nossa família, apresentando a nossa família diante da presença de Deus, traçando sobre nós o sinal da pertença a Deus. Reze, compadre: pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Jesus, Maria e José, a nossa família vossa é. Irmãos, neste encontro vamos refletir sobre o tema do mês vocacional deste ano, a saber, amados e chamados por Deus, com a iluminação bíblica de Isaías, que é o lema deste ano, tá? És precioso a meus olhos, eu te amo. Isaías 43, versículo 4. Queremos sentir com o tema, com o lema deste ano, o amor de Deus por nós. Queremos sentir a alegria de sermos chamados e amados por Deus. Primeiramente, amados. Possamos refletir juntos por meio desta noite de hoje. Caríssimos, atentemo-nos para pegar em nossas mãos a Sagrada Escritura, para a iluminação de nossas vidas, de nossas famílias. O Padre aqui vai partilhar convosco o trecho bíblico que ilumina o mês vocacional deste ano de 2020, do livro do profeta Isaías. E também eu tomo a liberdade de trazer para a meditação outros trechos bíblicos que nos ajudam ainda mais a crescermos em graça e sabedoria, como família diante de Deus. Então, abra aí o próprio lema do mês vocacional. Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 43, tá? 43, versículos de 1 a 5. Isaías 43, de 1 a 5. E agora, assim diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, Israel: não tenhas medo, fui eu quem te resgatou. Chamei-te pelo próprio nome,
tu és meu. Se tiveres de atravessar pela água, contigo estarei, e a inundação não vai submergir-te. Se tiveres de andar sobre o fogo, não te vais queimar, as chamas não te atingirão, pois eu sou o Senhor, o teu Deus, o Santo de Israel, teu forte. Para pagar tua liberdade, eu dei o Egito, para ficar contigo, entreguei a Etiópia e Sabá. Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Versículo 4 novamente, tá? Pois és muito precioso para mim, e mesmo que seja alto o teu preço, é a ti que eu quero. Em algumas traduções, a tradução da Sagrada Escritura, da edição pastoral da CNBB, você pode até encontrar: eu te amo, diz o Senhor. Para te comprar, eu dou, seja quem for, entrego nações para te conquistar. E por fim, versículo 5: não tenhas medo, estou contigo. Não tenhas medo, estou contigo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Vejam, queridos irmãos e irmãs, querida família, eis uma declaração de amor de Deus a nosso respeito, para cada um de nós. Todos nós que diante de Deus somos filhos, filhos em nosso Senhor Jesus Cristo, filhos adotivos, eleitos de Deus. Então, que riqueza a CNBB, a igreja aqui no Brasil, traz para as nossas famílias. Convida-nos a refletir, a rezar para as vocações, sobre as vocações, a partir da iluminação bíblica do profeta Isaías, no capítulo 43, que é uma verdadeira declaração de amor de Deus por nós, para o seu povo, para Israel. E nós somos Israel, nós somos o povo de Deus, o povo de cristãos batizados, chamados por Deus. Antes de tudo, amados, Deus nos ama e nos quer bem, Ele nos trata como filhos, e é isto, aí está a pedra de toque da nossa vocação. Antes de assumirmos qualquer vocação, nós precisamos nos sentir amados por Deus, para que nós possamos assumir a nossa vocação na família, para que eu possa ser um bom padre, para que você possa ser um bom pai de família, uma boa esposa. Nós precisamos, antes de tudo, assumirmos a nossa vocação de filhos de Deus. E aqui está, irmãos, essa pedra de toque que eu quero destacar, tão importante, porque na primeira carta de São João, a Sagrada Escritura também vai nos trazer, no capítulo 4, no versículo 16, sobre Deus, esse Deus que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou a chamá-lo de Pai, Abba Pai, papaizinho. E olha, a melhor definição sobre Deus encontra-se na primeira carta de São João, no capítulo 4, no versículo 16. Deus é amor. Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Então o amor é o resumo de toda a lei, conforme trouxe nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o Cristo Jesus nos ensinou. Por isso a importância de destacarmos o amor. Somos amados por Deus, Deus nos ama, e na verdade Deus te ama de modo individual também. Cada um de nós precisamos nos sentir amados por Deus. Se nós pegarmos aí o livro do profeta Isaías novamente, no capítulo 49, se você puder abrir a Sagrada Escritura na sua casa aí, no versículo 1, olha o que diz o profeta: desde o seio materno, o Senhor me chamou, desde o ventre de minha mãe, já sabia meu nome. Viemos de Deus, somos da vontade de Deus, queridos irmãos e irmãs. Por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida com carinho, com responsabilidade, com seriedade,
porque nós viemos do Senhor, sabe? Somos vontade de Deus, somos desígnio de Deus. Ninguém veio ao mundo para viver de qualquer maneira, não, de qualquer jeito. Então, antes de tudo, precisamos assumir a nossa vocação filial, tá? E ainda vai dizer o profeta Isaías, no capítulo 49, olha, no versículo 15: acaso uma mulher, ela esquece o seu neném? Ou o amor ao seu filho, ao filho de suas entranhas? Diz o Senhor pela boca do profeta. Olha que bênção, tá? Mesmo que alguma mulher se esqueça, eu de ti jamais me esquecerei. Então, após ouvirmos essa declaração de amor do próprio Deus para cada um de nós, pela boca do profeta, como propõe o próprio lema do mês vocacional, é necessário abrirmos mais o horizonte, não é? Sobre o tema vocação. Vocação não é só para quem deseja ser padre, irmão, irmã, religioso, religiosa, consagrado, consagrada, não, tá? Vocação é justamente o chamado de Deus para cada um de nós. Então, ela vem da palavra latina vocare, tá? E que significa justamente chamado. Se existe um chamado, existe uma resposta. E nós aqui na igreja, no Brasil, tá? Nós somos privilegiados com este mês temático. Porque olha, desde 1981, a CNBB, na sua 19ª Assembleia Geral, ela já colocou em destaque o mês de agosto para este mês oportuno para rezarmos, para meditarmos sobre as vocações. Qual foi o objetivo que os bispos aqui no Brasil pensaram, não é? Foram iluminados pelo próprio Espírito Santo de Deus, para conscientizar as nossas comunidades a respeito da responsabilidade que as nossas comunidades compartilham no processo de discernimento vocacional. O Papa Francisco também, logo assim, alguns anos atrás, no seu pontificado, sobre o Dia Mundial de Orações pelas Vocações, ele escreveu na sua carta para toda a igreja que toda vocação nasce, cresce e se sustenta na comunidade cristã, na igreja. Então olha que profundo, não é? Por isso a importância de estarmos aqui congregados, reunidos, ainda que este ano de maneira excepcional, não fisicamente, mas pelas ondas da internet. Mas é importante de nós pararmos, rezarmos e meditarmos sobre o chamado de Deus a nosso respeito. Daí, queridos irmãos, que o chamado comum que Deus nos faz é justamente o chamado à vida, que é a prova de seu amor por cada um de nós. Eu destaco aqui o livro do Gênesis, e o padre vai abrir a Sagrada Escritura mais uma vez, no capítulo 2, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o ser humano com o pó do solo, o pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e ele tornou-se um ser vivente. Repetindo o finalzinho aqui, tá? Soprou-lhe nas narinas o sopro da vida. O ruá de Deus, tá? É o sopro de Deus que habita dentro de cada um de nós. Até mesmo se faltar o respiro, o homem morre. O que é o homem sem a luz que acode? Então a nossa vida é dom de Deus, é presente de Deus. Por isso que precisamos cuidar de maneira especial da nossa vida. Depois, um segundo chamado, nós vamos aí funilando um pouco o chamado de Deus a nosso respeito. É o chamado à vida cristã, a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui é mais uma vez a prova do amor de Deus por nós. Pega lá a sua Bíblia no Evangelho de São João, no Novo Testamento. São João, no capítulo 3, tá? No versículo 16. São João 3,16. Olha que profundo, tá, filhos? De fato, Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho único, para que todo que nele crer não pereça, mas
tenha a vida eterna, tá? Ainda se você passar um pouquinho mais para frente, ainda no Evangelho de São João, no capítulo 14, versículo 6, nós vamos ouvir do próprio Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. João 14, 6, Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então veja como que Deus nos ama de maneira profunda, sincera. Deus a ponto de enviar o seu próprio Filho para a nossa justificação, para o nosso resgate, tá? Para que nós possamos ter comunhão com Ele. É por isso que todos nós somos chamados a ter uma vida de comunhão com Deus por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Papa Francisco sempre insistiu também no início do seu pontificado, tá? A alegria enche o coração daqueles que se encontram com a pessoa de Jesus Cristo. Por isso que eu e você, nós enquanto famílias, precisamos ter um encontro de vida com Jesus Cristo, um encontro pessoal com o nosso Salvador, com o nosso Senhor, tá? E depois nós temos aí, ainda na vocação à vida cristã, um chamado também à vocação à vida eclesial. Um chamado que Deus também faz para todos, por meio de seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Porque sabemos que Jesus Cristo instituiu a sua igreja. O que significa igreja? É uma palavra grega que significa eclésia, tá? E o que significa? Assembleia de chamados. Somos então uma assembleia de chamados. Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, não instituiu uma comunidade de amigos, um grupinho de seguidores, mas Ele instituiu a igreja. Mateus 16, 18, olhou para Pedro, seu apóstolo, e disse: tu és Pedro, sobre ti construirei a minha igreja, tá? Então, todos nós somos convidados a fazer parte da vida eclesial. A igreja que é o corpo místico de Cristo, cujo Cristo é a cabeça da igreja. Lá em 1 Coríntios capítulo 12, quando São Paulo vai fazer a linda teologia da igreja como corpo, formada de muitos membros que somos nós, e todos os seus membros são importantes para a igreja. O Concílio Vaticano II vai destacar sobre esta igreja, chamando-a de povo de Deus. É aí que o Concílio Vaticano II destaca a dignidade dos cristãos batizados, a dignidade comum do batizado. Todos nós passamos a fazer parte da igreja por meio do nosso batismo. O batismo que nos insere na igreja, nos insere no corpo místico de Cristo. O batismo que nos torna filhos de Deus. O batismo que nos une a nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que profundo. Você pode abrir aí a sua Bíblia em Romanos 5, lá no Novo Testamento, tá? Para nós termos uma dimensão maior. Romanos 5, no versículo 18. O padre separou para você aí, tá? Romanos 5, 18. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os seres humanos, assim a justiça de um só trouxe para todos a justificação que dá a vida. Justificação nós podemos entender como reintegração. Somos chamados de volta à comunhão com Deus, porque pelo pecado de um só homem, não é? Afastou, o pecado criou um abismo entre Deus e o homem, mas o Senhor Deus, por amor, deseja nos resgatar, desejou e cumpriu a sua promessa de resgate, a sua aliança, por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então aqui, por isso a importância de unirmos a nossa vida à vida de Cristo Jesus. E aqui eu abro um parênteses, tá, irmãos? Família. É por isso a necessidade de levarmos as nossas crianças para batizar, para serem batizadas ainda na tenra infância. Não tem essa ideia assim não, de esperar crescer, conhecer e aceitar a igreja, aceitar o caminho de fé que o jovem, que o adulto vai seguir. Não, precisamos batizar desde pequeno, tá? Na tenra infância, porque a criança, ela de fato não nasce, não é? Cometendo nenhum pecado,
mas ela nasce, ela recebeu o pecado desde a sua natureza humana. Então é questão de transmissão, o pecado original, e o batismo, ele vem apagar essa mancha que a criança recebeu, tá? Que nós, seres humanos, criaturas de Deus, antes do batismo, recebemos. E aqui merece um vídeo, não é? Um momento em outra oportunidade para falarmos só sobre o batismo. Fica uma sugestão aí para a nossa paróquia, para a equipe de comunicação. Muito bem, então vamos aí delineando, né? Funilando mais ainda. Aí nós vimos o chamado à vida, o chamado à vida cristã, o chamado à vida eclesial e agora chamado específico. E aqui o chamado específico, ele se divide, tá? Por vocação leiga. A palavra leigo, leiga, não é aquele que não sabe nada, ou aquele que sabe menos, não é? Mas leigo vem da palavra grega laos, que significa povo. Então o leigo na igreja, na comunidade cristã, ele é aquele povo, aquele que faz parte do povo de Deus, que não é ministro ordenado, tá bom? Você é muito importante, você é corresponsável, você leigo pela igreja. Então nós temos a vocação laical, o leigo, que aí se deságua na vocação matrimonial. Então o leigo, você família, filho, filha de Deus, você tem essa vocação de ser parte do povo de Deus. Depois, a vocação à vida consagrada ou religiosa, não é? É o leigo que se separa, ele não constitui uma família, mas ele vai dedicar-se inteiramente aos serviços do Senhor, na igreja, na missão, na evangelização. E depois a vocação dos ministros ordenados na igreja, não é? Seguindo mesmo de fato, literalmente a palavra ordem de Jesus Cristo, é sacramento, que são os diáconos, os padres e os bispos, tá? Assumindo um mandato do Senhor Jesus ao instituir a sua igreja com fundamento apostólico, por meio dos apóstolos. Por isso, queridos irmãos, que se você pegar lá no capítulo 19 de São Mateus, gostaria que você abrisse aí sua Bíblia novamente, Mateus 19, nós vamos ouvir Jesus colocando cada coisa no lugar. Tá? Jesus vai dizer que nem todo mundo foi chamado para o casamento, para o matrimônio, nem todo mundo foi chamado para a vida consagrada, para a vida celibatária. Então Jesus, quando ele foi questionado pelos seus sobre o divórcio, ele vai trazer aí a indissolubilidade. O matrimônio não pode se romper nunca, não pode se dissolver nunca. E tá aí, Mateus 19, quando Jesus diz no versículo 6: portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Jesus eleva a união do homem e da mulher na dignidade de sacramento, marca de Deus. E descendo os nossos olhos no mesmo capítulo, a partir dos versículos de 10 a 12, tá? Do capítulo 19 de São Mateus, nós vamos ver Jesus dando aceno à vida celibatária, ou seja, aqueles que se abdicam de constituir família, tá? De se unirem em matrimônio para uma outra finalidade. E aqui estão presentes os ministros ordenados, os consagrados, os religiosos, porque Jesus, ele ilustra a proposta do celibato por meio de algo muito conhecido na sua época, a figura dos eunucos, homens que eles estavam à disposição do rei para cuidar das mulheres no seu harém. E aqui Jesus vai dizer que, olha, de fato existem eunucos que nasceram assim do ventre materno, outros foram feitos por ocasião das mãos humanas, e outros ainda tornaram-se eunucos, tá? Por causa do reino dos céus. É aqui que nós podemos compreender pessoas que se abdicam do matrimônio e são chamados a se consagrarem ao reino, ao serviço do reino tão somente. E no final do versículo 12, Jesus ainda chama-nos a atenção: quem puder entender, entenda. Então é preciso que nós façamos essa experiência de olharmos que
a uns foram chamados para um serviço, para um ministério, outros foram chamados para outros serviços, para outros ministérios, dentro da vocação maior de sermos amados por Deus, de termos comunhão com Deus. Lá em Efésios, é importante trazer para vocês também, irmãos e irmãs, em Efésios no capítulo 1, no versículo 4, vai estar lá a vocação que é geral para todos. Nele, em Jesus Cristo, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e íntegros diante dele no amor. Então esta é a vocação comum a todos, e a partir daí vai se desmembrando, não é? Imaginemos aqui, irmãos, uma rosa. A rosa, ela é então a nossa vocação comum. Se nós olharmos a rosa, não é? Ela tem o seu estilo, o seu jeito. Depois nós vamos ver o que? A cor da rosa. Cada rosa, ela tem a sua cor diferenciada, não é? Então nós vamos perceber aí, essa cor é o chamado à vida cristã, tá? A nosso Senhor Jesus Cristo. Aquilo que a rosa é, né? O seu formato, o chamado comum, chamado a comunhão com Deus. A sua cor, a vida cristã. E as pétalas de uma linda rosa, cada pétala tem o seu jeito, o seu formato, são as vocações específicas. Então é importante nós rezarmos, meditarmos os dons e carismas que Deus nos deu, tá? Qual a nossa vocação, e a partir daqui nós podemos fazer alguns questionamentos em família. Eu gostaria de partilhar com vocês e propor para vocês. Então podemos meditarmos, podemos conversar entre família. Aí após este vídeo aí que você está acompanhando com o padre, tá? Para respondermos a nossa vocação, quais os medos que atrapalham nossa resposta ao chamado de Deus? Muitas vezes não damos o nosso sim a Deus, não é? Aquilo que está na essência da nossa vida, da nossa alma, por medo de darmos passos. Qual o medo que nos impede de darmos o nosso sim verdadeiro a Deus? Depois, uma pergunta também bem peculiar aí para as famílias. Se um filho de vocês manifestasse o desejo de se consagrar a Deus, se tornar um padre, um religioso, uma religiosa, tá? Inteiramente ao serviço do reino, qual seria a minha reação de pais, de pai e mãe? Importante também, não é? Porque às vezes nós pedimos, rezamos pelas vocações consagradas, religiosas, não é? Sacerdotais, mas queremos que só o filho da vizinha seja padre ou seja freira. Não é assim que acontece? E os da nossa casa não, porque nós projetamos sonhos, não é? Fazemos planos para os nossos filhos, que ele seja engenheiro, médico, bem-sucedido na vida. Mas e o serviço do reino? Então é bom refletir isso também. E nós queremos padres, precisamos também ofertar aqueles que são da nossa casa. Então é uma boa pergunta para refletirmos aí em família. E uma terceira reflexão, tá? A minha vocação tem servido ao Senhor com a verdadeira vocação cristã? Então, independente da vocação que nós temos, específica, se eu sou padre, se eu sou pai, se eu sou mãe de família, não é? Se eu sou um leigo, não é consagrado, aquilo que eu faço na igreja, qual o ministério, o meu serviço, eu estou respondendo de maneira fiel ao primeiro chamado que Deus me faz? Ao chamado do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, ou então ao chamado da comunhão com Deus, como está lá em Efésios 1:4, santos e irrepreensíveis diante de Deus no amor. Nós estamos amando de fato? Porque olha, minha gente, para amarmos o outro, tá? Para que nós possamos fazer o outro feliz na nossa vocação, precisamos nos sentir amados por Deus. Esta é a primeira proposta da reflexão da igreja neste ano, neste mês vocacional, tá? Precisamos cada um de nós experimentarmos o amor de Deus em nossas vidas, amarmos a Deus e depois, por conseguinte, amar o outro. Eu
padre, só vou conseguir ser um bom padre se eu perceber que eu sou amado por Deus, porque este amor é o único amor que nos completa. Você homem, você mulher, você homem, só vai conseguir receber um amor verdadeiro de uma mulher que ama primeiramente a Deus. Você, mulher, nenhum homem vai te amar de verdade se ele não se sentir ser amado por Deus. Ou seja, se nós não formos inteiros conosco mesmo, porque ninguém dá aquilo que não tem, não é assim? Então o padre vai preparar aqui com vocês uma canção para que você possa rezar, experimentar o amor de Deus aí na sua casa, neste vídeo, nesta hora. Então, se você puder fechar os seus olhos, feche os seus olhos e o padre vai cantar o amor de Deus na sua vida, tá? Deus é capaz de transformar sua vida. O impossível Ele fará, porque és precioso aos teus olhos. E se tiveres a coragem e a loucura de acreditar, então irás provar que Ele pode muito mais. Assim é Deus, tá? Deus é capaz de trocar reinos por ti, abre mares para que possas atravessar. E se preciso fosse, daria novamente a vida por ti. Deus só não é capaz de deixar de te amar. Então deixemos-nos primeiramente sermos amados por Deus para respondermos de maneira eficaz, de maneira frutuosa, o nosso sim a Deus, o nosso chamado específico que Deus faz por cada um de nós. Queridos irmãos, eu quero recordá-los que amanhã, às 19 horas, quarta-feira, estaremos celebrando a Eucaristia, aqui pela nossa transmissão online dos meios de comunicação da nossa paróquia, a maior e melhor oração que nós podemos oferecer a Deus enquanto igreja, enquanto família, onde vamos nos encontrar com o amor de Deus derramado no altar. E logo após teremos mais uma noite de reflexão da Semana Nacional da Família. E teremos aqui, após a missa, um casal, Valdir e Maria Luísa. Então já sintam-se acolhidos para a noite de amanhã. Preparemos-nos para a bênção final. Estenda sua mão, você família, você filho, filha, como quem pede. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre cada um de vós, filhos e filhas, pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, seu esposo São José, a Sagrada Família de Nazaré, a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia, a bênção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Sagrada Família de Nazaré, a nossa família vossa é. Sagrada Família de Nazaré.